Eu fiquei muito feliz de ser no dia de hoje. Ao mesmo tempo, o Dia das Mães, como já foi falado aqui, não é tão romântico assim às vezes, né? E eu fiquei pensando que talvez a gente tenha filhos aqui que às vezes estão sofrendo a perda de uma mãe recente. E isso dói. Então, quando vem uma data igual ao Dia das Mães, parece que esse impacto vem de novo para o coração, né? De uma saudade que parece que não passa. Fiquei pensando também nas mulheres que, às vezes, sonham em ser mães, mas lutam com a infertilidade e com uma dor de um sonho que, às vezes, não acontece. Fiquei pensando também nas tantos relacionamentos, às vezes, de filhos e mães que estão quebrados. Às vezes, relacionamentos quebrados por até uma mãe que abandonou, uma mãe que não foi presente na vida dos seus filhos. Fiquei também pensando em nós, mães, e fiquei pensando em mim, como que essa é uma jornada, às vezes, carregada de tantas culpas, de tantas perguntas. E também fiquei pensando nas mães que não são mães, às vezes, biológicas, mas que têm um mundo de filhos por aí, por causa do reino de Deus. Mulheres que discipularam mulheres, mulheres que cuidam de outras mulheres. E eu queria te lembrar hoje que Deus conhece o seu coração. E eu fiquei, essa semana, entrei num conflito com esse negócio de ser mãe, que vocês não têm ideia. Segunda-feira, a minha mãe mora comigo, ela fez 88 anos, então é uma senhora já idosa, mora com a gente já há mais de 20 anos. E eu, segunda-feira, eu na cozinha, e a minha mãe tomando café, e eu numa irritação tão profunda com a minha mãe, mas de uma irritação que não saiu em palavras, mas que estava aqui dentro. E eu comecei a ficar, sabe assim, quando você fica incomodado com os seus próprios sentimentos? Falei, gente, é minha mãe, domingo é Dia das Mães. Como é que você pode ter um sentimento tão grande de irritação no coração? Mas é assim que eu estava segunda. Aí eu subi para o escritório, né, dei bom dia, preparei o café da manhã dela, certo? Eu fiz tudo direitinho, tá? Mas eu subi para o meu escritório e falei, Deus, o que está acontecendo dentro do meu coração? Que negócio esquisito esse sentimento. E eu não tenho esse sentimento normalmente com outras pessoas, mas foi com a minha mãe. E aí, nessa conversa com Deus, porque aí eu falei, primeiro, reconhece o sentimento, certo? Eu estou me sentindo irritada e não sei a razão da irritação, porque às vezes você pode ficar irritado porque alguém te machucou, pisou no seu pé, falou de um jeito errado, mas não tinha acontecido nada disso. E irritação é um dos sentimentos que eu tenho que sempre prestar atenção no meu coração, porque quando ele surge, tem alguma coisa, e Deus me levou a examinar meu coração naquela manhã. E eu percebi uma coisa, eu estava cansada. E eu estava cansada porque a minha mãe veio de uma internação hospitalar de 17 dias prolongados. E eu estava num papel muito de cuidadora de todas as pequenas coisas. E tendo que, por exemplo, no hospital, de repente, eu tenho que assinar. Vai dar um remédio, não vai, vai internar, não vai. Vou num exame fazer alguma coisa. E eu não tenho uma história com a minha mãe de muito abraço e de muito afeto. Minha mãe é alemã, então assim a gente foi muito bem criado e tudo, mas assim é uma distância regulamentar, certo? Então nunca foi assim uma relação de muitos beijos e muitos abraços. E eu fui conversando isso com Deus e eu também tenho uma história com ela
de que, muito cedo, eu fui morar com a minha avó para ser cuidadora da minha avó com 9 anos. Hoje eu falo assim, gente, 9 anos era uma criança. Mas eu fui ser cuidadora da minha avó, que usava tubo de oxigênio 24 horas por dia, dando medicação. Então, assim, a minha mãe, que aí eu olho assim, que era para estar presente numa época da minha vida, não esteve. E eu hoje assumindo esse papel todo de responsabilidade com ela. Aí Deus como falando ali comigo, né? Falei, tá certo, Deus, mas essa é a nossa história. E o que eu faço com isso? E aí foi muito legal, porque o Espírito Santo de Deus foi me conduzindo a aceitar a minha mãe, com a idade, com os limites que ela tem hoje. Foi acalmando meu coração até em relação aos meus próprios sentimentos. Só dizendo, você está cansada, não é que você vai reagir ou não. E aí foi muito legal também, porque nessa conversa que eu tive com Deus e com o Espírito ali, ele me relembrando de que o amor também não é só ser doce, beijinhos e abraços, mas, às vezes, é fazer o que você precisa fazer, mesmo quando o sentimento não está ali. E saí dali desse bate-papo, aí já entrei no dia cheio de coisa para fazer, mas o meu coração realinhou de novo. E eu fiquei pensando muito nisso, que, também como mãe, qual é a mãe que, às vezes, já não se irritou com o filho? Qual a de nós que, às vezes, não se sente inadequado no papel de mãe? E aí Deus foi me lembrando como é bom quando a gente tem algum sentimento, ou quando acontece alguma coisa, a gente pode chegar diante dele e conversar com ele sobre isso. E ele vai, de novo, colocando o nosso coração no trilho. Aí saí, desci, aquele sentimento foi, sabe assim, diminuindo, entrando no lugar mais certo. Como é bom quando a gente, como mães, nós temos um pai com quem a gente pode conversar sobre todas as coisas. E hoje, quando a gente vai olhar para a vida de José também, eu achei legal poder eu queria contar essa história para vocês, e sigilo é anonimato, vocês falarem para minha mãe, eu nego, tá? Porque a história de José, ela é uma história de muitas dores. José perdeu a mãe dele novo. Perdeu a mãe de uma forma trágica quando o irmão nasceu. E a história de José, para a qual a gente está olhando, eu acho que vocês estão olhando para várias outras etapas da história de José. O que é que faz com que a vida de José, de repente, tivesse um destino, como a gente está falando aqui? E como o Orlando falou, acho que mais do que destino, é uma vida com propósito. É quando a gente não ignora as nossas feridas. A gente fala assim, nossa, mas não ignorar as feridas é não ignorar as nossas feridas. E a vida de José teve muitas feridas. A ferida dele começou, né, com essa questão toda, perdeu a mãe, foi criado pelo pai, pelos irmãos, teve todas aquelas disputas dentro de casa, né, com os irmãos, porque ele era o queridinho do papai, literalmente. Ao mesmo tempo, Deus deu para ele sonhos que, na época, ele não entendia os sonhos que ele tinha tido, e talvez até de uma forma arrogante falou desses sonhos para as pessoas da sua família. Tanto é que o fato dele ter falado desses sonhos foi que fez com que os irmãos dele tomassem uma ação que a gente olha hoje e fala assim, meu Deus, como é que esses irmãos conseguiram fazer isso? Pensaram primeiro em matar. Depois, um dos irmãos diz assim, epa, não vão matar, não.
Vão vender para essa caravana que está passando aqui como escravo? E você imagina se ser vendido pelos teus próprios irmãos como escravo. Imagina como é que ficou essa relação. E o pai soube que o irmão tinha sido morto. Então não era, desapareceu. Jacó achou que nunca mais ia ver José na vida dele. Então é uma história com muito sofrimento. Depois teve toda essa história quando ele chegou no Egito, ainda foi trabalhar como escravo, depois como escravo foi acusado injustamente de ter sido agido com a esposa do chefe dele de forma inapropriada. Por causa disso, foi lançado para prisão. Na prisão, ficou vários anos, e quando ele achou que, de repente, ia ter alguém que ia interceder por ele, o que acontece? O caba esqueceu dele. Foi seguir a vida. Eu até entendo o cara, gente, ficou livre, tinha um monte de trabalho para fazer, vida que segue. E quem ficou para trás, que ficou. Mas provavelmente foi isso mesmo. Não acho nem que o cara agiu por maldade, não. Acho que a vida dele seguiu. Mas José estava com aquela pontinha de esperança, né? Quem sabe intercede por mim? Mas não aconteceu. E aí, Deus faz uma coisa muito linda na vida de José. Ele interpreta os sonhos, literalmente, por obra do Espírito Santo. E Faraó coloca ele para ser um primeiro-ministro, talvez, né? Talvez fosse o cargo mais parecido que a gente tem hoje, né? Ter o presidente, ter o primeiro-ministro, quem manda mesmo e faz acontecer é o tal do primeiro-ministro. E ele é colocado nessa função e nunca mais ele ficou nem sabendo o que tinha acontecido com os irmãos, porque ele começou, literalmente, fez a vida dele naquele lugar. Mas é interessante que, mesmo antes da gente... Eu quero ler um texto para vocês. José foi construindo a vida dele. E ele teve esposa e filhos no Egito. Então, eu quero contar até essa história da esposa e dos filhos antes, porque, com certeza, esse teste do perdão não surgiu na vida de José só quando ele encontrou com os irmãos novamente lá na frente. Estou dando spoiler da história, porque você já conhece a história um pouco, né? Quem não conhece, aí já fica um spoiler, depois a gente chega lá, certo? Mas ele vai criar a vida dele ali. E José tem 2 filhos. E o nome dos filhos dele, vocês lembram? Manassés e Efraim. Agora, sabe o que significa Manassés? Manassés significa Deus me fez esquecer da minha dor. E Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, com certeza, o perdão não surgiu só naquele momento que a gente vai ler agora no texto na Bíblia. Foi uma coisa que Deus já começou fazendo na vida dele ao longo da história, para quando chegasse nesse momento aqui decisivo, ele já tinha tomado uma decisão. Ele não tomou essa decisão nesse texto que nós vamos ler. Deus já veio trabalhando com ele, dizendo: você vai colocar o seu destino na vida de homens e pessoas que te fizeram mal, ou você vai colocar a tua história, o teu destino, o teu propósito nas mãos do Senhor da tua história. Que muitas vezes a gente coloca o nosso destino na vida da mão de pessoas, por aquilo que elas fizeram ou não fizeram na nossa vida. Mas José escolheu colocar a vida dele, o destino dele, nas mãos do Senhor. E a gente vê isso pelo nome dos 2
Os 2 filhos. Quem que daria o nome Manassés e Efraim sem que Deus já estivesse trabalhando na vida dele? E aí, agora nós vamos abrir juntos a Bíblia, tá bom? Bora lá? Ou pega seu celular, ou abre a sua Bíblia. É no texto de Gênesis 45. Gênesis 45, e nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Eu vou ler na versão NVT, tá? Então, se você tiver no celular, você pode colocar na versão NVT. Se tiver com a sua de papel, é a que você está na mão mesmo. Vai dar certo. Então, o que acontece aqui? José, então, está sobre governador de todo o Egito. A terra está passando um momento de muita fome, de escassez. E as pessoas estão passando fome. Inclusive, os povos vizinhos também estão passando fome. Mas o que é que acontece? Os irmãos de José vêm para o Egito porque souberam que no Egito tem comida. Então, nós vamos até o Egito comprar comida para levar para a nossa família, para o povo não morrer de fome. É literalmente esse o cenário. Só que quando eles vão fazer essa peregrinação para o Egito, mas eles não têm a menor noção de quem que eles vão encontrar no Egito. E nem José tem a menor noção do que ia acontecer na vida dele lá na frente no Egito. Por isso que eu acho que tem tanto filme da vida de José, né? Porque realmente é um roteiro bom, né? Então, vamos lá. Aí, o que é que acontece? Então, eles estão reunidos num banquete. José ainda não falou quem ele era, e os irmãos, obviamente, não reconheceram. Faz sentido, né? Porque o povo do Egito, né, usava umas maquiagens, né, umas roupas diferentes, e os caras nunca imaginaram que iam encontrar o irmão dele mais uma vez na vida. Achou que essa era a história, acabou-se. E aí, olha o que acontece. José não conseguiu mais se conter. Então, ele estava vendo os irmãos ali e não estava conseguindo mais se conter. Havia muita gente na sala. E ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. E assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Então, vocês estão imaginando, não era um choro, era um choro. Um choro alto, que todo mundo ouviu. E aí ele diz assim: sou José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Vocês já imaginaram o pavor que esses irmãos devem ter ficado? Pavor. Porque eles tinham vendido o irmão como escravo. E, de repente, eles encontram o irmão, mas não encontram o irmão assim. A gente chegando aqui na igreja encontra o irmão, certo? Ele chega encontrando o irmão com todo o poder do Egito nas suas mãos. Ou seja, com todo o poder para fazer o que ele quisesse com os irmãos. Então, você imagina o pavor dos irmãos. Fiz mal. Agora encontro com o irmão, que agora tem toda a autoridade, o poder e domínio sobre aquele lugar. Pensaram, agora lascou-se.
Lascou-se. Acabou para nós. Porque agora que ele tem todo o poder, imagina, se nós o vendemos como escravo, o que é que ele vai fazer? No mínimo, vai colocar a gente como escravo. É ou não é verdade? No mínimo. E aí ele ainda pergunta do pai, né? Aí eles falam assim, meu, o que nós vamos responder agora que nós dissemos para o pai que você morreu? Como é que vai ficar isso aqui? Então, é essa cena que a gente está encontrando. Só que José está chorando. Também não é uma cena que você pensa assim, era para o cara era ardido de raiva, né? Mas você vê que o choro dele era um choro de quebrantamento. De estar vendo algo que ele acha que jamais também imaginou que um dia ele viria os seus irmãos de novo. E eu fico imaginando que aqueles sonhos todos que ele teve lá atrás, de alguma forma, pelo menos um deles veio na memória. E agora? O que é que eu vou fazer? E aí, nessa cena, continua, né? Deixa eu só ler aqui o último versículo aqui. Sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros. Porque isso também é normal, né? Porque ele dizer, não, foi você que mandou, não foi você. Porque aí você quer empurrar para o outro, né? Onde um vai ficar empurrando para o outro, quem foi que fez mais mal? Agora que nós estamos nessa situação aqui, foi por sua culpa. Não, foi a sua. Então, ele fala primeiro, não fiquem aflitos e não fiquem brigando entre vocês. Não fiquem furiosos uns com os outros. Por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. José tinha todos os motivos para a vingança. Mas ele entendeu que ele não cumpriria o propósito de Deus se ele não perdoasse. E anos mais tarde, a gente vê uma outra coisa linda que José fala. E eu quero que vocês abram agora em Gênesis 50. Só abrir um pouquinho mais. Aí o que é que acontece? Depois dessa cena que a gente acabou de ler, toda a família vem morar no Egito, todos os descendentes, e o texto fala que foram cerca de 70 que vieram para o Egito. Os descendentes todos de Jacó vieram para trabalhar lá como pastores, que era o que eles tinham como hábito, cuidar de fazer. Só que o pai morre. 17 anos depois, o pai morre. E aí, obviamente, os irmãos passam a ter medo de novo, porque falam assim, segurou a onda por causa do nosso pai. Vocês já viram essas histórias, às vezes, que tem uma matriarca na família, um patriarca, que aí todo mundo se reúne e tal, mas parece que depois que a pessoa morre, vira uma desgraça na família? Um briga com o outro briga para lá, isso é muito comum a gente ver. Então, com certeza, eles pensaram assim, agora que Jacó morreu, agora acabou-se, lascou-se. Vai agora, se ele não fez lá atrás, é agora. Então, você vê também que os irmãos ficaram meio assim. Eles não conseguiram também, no coração deles, receber toda a bondade de José. De alguma forma, eles ficaram assim, que quando a gente faz muito mal para alguém e a gente recebeu o perdão que a gente não merece, não é tão simples assim também. E eu fico pensando que eles sempre ficaram com aquele negócio, com aquela pulga atrás da orelha, né?
que é que vai acontecer? E aconteceu. E aí os irmãos inventaram um subterfúgio, né? Inventaram, falaram assim, não, Jacó, antes de morrer, pediu para você perdoar a gente. Não tem evidência nenhuma, gente, quando a gente lê antes, que Jacó tenha pedido para fazer qualquer coisa, certo? Mas eles chegaram e falaram para José, e olha a resposta de José. Estão comigo lá no capítulo 50, vamos para o versículo 20. E diz assim, vocês pretendiam me fazer um mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Vocês pretendiam me fazer um mal, mas Deus planejou tudo para o bem. José, ele reconhece a dor dele, ele reconhece que o que aconteceu foi errado, ele não torna o que é errado em coisa boa. Ele reconhece que aquilo que foi errado, foi ruim. Mas ele entende que o Senhor é dono da história da vida dele. E não os irmãos, não as circunstâncias, e nem o mal que foi feito contra ele. O Senhor é Senhor da sua história. Eu não sei como é que foi sua relação, talvez, com sua mãe, com seu pai, as injustiças que você já sofreu. E, com certeza, se você está vivo, você já sofreu injustiça. Mas a sua vida não está na mão de pessoas. A sua vida está nas mãos do Deus vivo. Senhor da história. E você talvez não esteja nem entendendo o que está acontecendo na sua história. E eu fico pensando como é que José conseguia entender o que estava acontecendo na história dele quando ele novo foi vendido como escravo, depois preso, depois esquecido, depois até colocado como segundo no Egito. Mas ele olhou para a sua história e reconheceu que o Senhor é dono da sua história. E o Senhor é dono da sua história. Sua vida não está nas mãos de pessoas. Não está nas mãos de pessoas. Mas como que José foi capaz, então, de perdoar? Porque eu não sei se você já teve que perdoar alguém, mas o trem difícil, né? Porque esse negócio de você perdoar alguém que às vezes até desconhecido, ok. Mas o perdão mais difícil é para as pessoas, geralmente, dentro da nossa própria casa. Com quem a gente convive todo dia, ou com as pessoas que estão muito próximas da gente. Seja no trabalho, seja no ministério. São as pessoas do seu dia a dia. Essas são as mais difíceis. Porque são as dores mais dolorosas. Porque levar pancada de gente de fora é meio que parece que é normal. Mas você levar pancada de quem está dentro da sua casa, de quem você acha que te conhece, isso é doloroso demais. E José levou essa pancada, foi dos seus irmãos. Mas ele passou pelo teste do perdão. E aí o livro de vocês, que vocês estão estudando, traz 3 chaves para o perdão. E a gente vai dar uma olhada rápida nessas 3 chaves. A primeira chave, aliás, vamos decorar as chaves primeiro, depois a gente fala sobre elas. A primeira chave é liberar. Vamos repetir? Liberar. A segunda chave é receber. E a terceira chave é crer. Vamos tentar repetir quais são as 3? Liberar, receber e crer. Vamos ver de novo? Liberar, receber e crer. Então, essas 3 chaves na vida de José, a gente consegue observá-las de uma forma muito clara.
E essas 3 chaves são para mim e para você também. E a primeira delas é liberar. E é liberar o quê? Liberar o outro da punição que ele deve receber. De uma forma bem simples, é assim. O outro te fez mal, merece ser responsabilizado, punido por aquilo que ele fez. Mas quando eu libero, eu digo assim, eu vou assumir esse prejuízo. Eu vou assumir o prejuízo. E não coloco e não deixo mais o prejuízo sobre o outro. Então, eu libero o outro daquilo que ele me deve. Às vezes é honra, às vezes é até recursos, às vezes é um carinho, às vezes é um afeto, às vezes é um pedido de perdão, porque às vezes você não libera porque você espera que o outro venha reconhecer que errou. E o liberar é dizer, eu, diante de Deus, estou assumindo que eu vou levar esse prejuízo. Mas eu estou liberando o outro para viver aquilo que Deus quer fazer na vida dele. Eu abro mão do julgamento, eu deixo de querer ser Deus. Não sei se vocês, assim, bem secretamente, mas quando alguém fere a gente faz alguns planos, não faz? Se não faz, o plano pensa, né? Podia acontecer isso com fulano, né? Eu acho que eu sou a única pecadora aqui. Assim, e aí o duro ainda é quando o outro se dá bem, né? Vocês já viram isso? A pessoa te fez mal e ela que vai bem? Aí parece que é uma incongruência e você está todo doído e o outro, a vida seguindo. Mas o liberar, eu digo, deixa o outro seguir com a vida dele e eu vou seguir a minha vida naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu abro mão de querer ser Deus, eu abro mão da justiça, abro mão do juízo, abro mão de ser julgador, de juiz. E eu permito que Deus trabalhe na vida da outra pessoa como Ele quer. E tem uma coisa linda para mim, que eu custei aprender isso. Porque eu tinha um versículo que eu gostava, certo? Que Deus é justo juiz. Vocês já ouviram esse versículo? Deus é justo. Mas assim, Deus é justo juiz. Deixa Deus resolver esse negócio que o outro vai pagar o preço dele. Não era assim, justo juiz, assim, que Deus é bom. É justo juiz, tomara que o outro um dia pague por aquilo que ele fez comigo. Então, eu não vou fazer nada, mas deixa que Deus vai fazer isso. Só que quando a gente olha para Deus, como é que Deus exerceu o seu juízo sobre mim e sobre você diante do meu e do seu pecado? Jesus, na cruz, Ele se entregou por mim e por você. Então, o justo juízo que eu e você deveríamos receber por causa do nosso pecado foi o amor dele na cruz, por mim e por você. Então, como que eu posso ficar no lugar de não liberar perdão? Se o perdão que eu recebi flui de Jesus na cruz. Quem sou eu para não liberar perdão? Se eu olho para Jesus. E o perdão dele não é um perdão só de fala. É um perdão que entregou a sua vida por quem era inimigo. Porque quando Jesus morreu na cruz, não era um amigo de Deus, não. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus.
E em Cristo Jesus nós somos feitos amigos. E por isso que a segunda palavra, né, exatamente é receber. Porque eu não tenho como dar o que eu não recebo. Você não tem como liberar perdão enquanto você não recebe esse perdão para a sua vida. E para a sua vida, inclusive, para você liberar para outros. E para receber, eu posso chegar para Deus de uma forma muito simples, e dizer: Deus, eu não consigo. Eu não sei. Dói muito o que aconteceu comigo. E a gente tem uma brincadeira que a gente faz lá em casa. Acho que Orlando, as meninas já viram a gente fazer isso muito, mas é assim, quando a gente vai dar um presente. Então, por exemplo, hoje é Dia das Mães, qualquer presente, a gente tem uma brincadeira que a gente faz assim: fecha os olhos e abre as mãos. Não sei se vocês já fizeram assim com os filhos, às vezes, né? Fecha os olhos, abre as mãos. No fundo, dá um pouco de medo, né? Que você fala assim: o que eu vou receber na mão? Né? Fechar os olhos é um gesto de confiança. Mas para eu receber de Deus perdão, eu preciso fechar os olhos, confiar quem Ele é: santo, justo, bom, compassivo, misericordioso, longânimo. E aí eu abro as mãos para receber dele. E às vezes o que Deus está te pedindo hoje à noite é: só fecha os olhos, abre as mãos. Você não vai conseguir fazer justiça por você mesmo, você não vai conseguir perdoar por você mesmo, mas fecha os olhos e abra as mãos. Me peça que eu vou te dar. E aí também é crer. Que é crer naquilo que Deus promete que Ele faz. Por isso que é liberar, receber e crer. Crer no propósito de Deus. Daquilo que Ele tem para você, para mim, para nós. E José vivenciou isso. Ele liberou o perdão para os seus irmãos. Ele recebeu de Deus a certeza de que a vida dele estava nas mãos dele, do Senhor. E não tinha nem Jesus naquela época, né? Creu no futuro. E creu em quem é Senhor da sua história. E essa questão no perdão, para mim, ela é muito forte. Porque ela mexe com a gente profundamente. E o perdão, ele é uma decisão. Jesus não sentiu vontade de morrer na cruz. Jesus decidiu morrer na cruz. E a gente sabe disso porque no Getsemane ele foi: Senhor, pudesse, afasta de mim esse cálice, mas eu quero fazer a tua vontade. Então a decisão é: eu decido perdoar. Eu decido perdoar. E a minha oração é que hoje à noite você decida perdoar quem na tua vida te feriu. E você possa dizer: Senhor, eu não consigo, mas eu estou fechando os meus olhos, confiando em Ti e recebendo o Teu perdão nas minhas mãos para que eu possa estender. Uma outra coisa, um outro ponto que me chama a atenção nessa história é que, ao mesmo tempo, o perdão também não é ingênuo.
Porque sabe o que José fez? Quando os irmãos vieram, não foi esse banquete, não foi na primeira vinda dos irmãos lá. José foi observando os irmãos, vendo as idas e vindas, vendo como é que eles estavam sentados à mesa. O perdão também, ele é uma decisão, mas a confiança, ela precisa ser construída depois, passo a passo. Então, você decide perdoar de uma hora para outra, de um minuto para o outro. Mas reconstruir a confiança é um processo. E José foi reconstruindo essa confiança com os irmãos, e os irmãos também com ele. Por isso que veio essa segunda pergunta. Agora que o pai morreu, agora lascou-se. Não. Eles foram reconstruindo passo a passo. Então, também, permita que o seu coração, às vezes, tenha limites com as pessoas que te feriram. Porque isso também é saudável. A gente vai construindo os limites, reafirmando a confiança, andando de novo, mas devagar junto com a outra pessoa. Então, às vezes, dizer ainda não, espere, manter uma distância, às vezes, regulamentar, também é saúde. Então, o perdão, ele é instantâneo, é agora. Mas o processo de construir a confiança é uma jornada. E aí vai depender de você e do outro. Não depende, às vezes, só de você. Às vezes, depende da outra pessoa, mas ela está livre, certo? Porque você fez o quê? Perdoou, ela está livre. E você também está livre. Estamos livres, então eu também não tenho mais expectativas do que a outra pessoa vai me fazer ou não vai me fazer, e pode ser que daqui a pouco ela me bata de novo, mesmo que eu tenha perdoado ela. Porque isso acontece. Mas ela está livre. E quando ela bate de mim de novo, eu deixo ela livre de novo, porque eu continuo decidindo perdoar. Porque eu continuo decidindo perdoar, continuo decidindo perdoar. E ela é livre. Ela é livre. E eu também estou livre. Eu também estou livre. Mas eu preciso entender que confiança é um processo. E não tem como a gente terminar hoje à noite aqui sem fazer um desafio. Essa palavra, ela me confronta. E eu sei que ela te confronta também. E não é por mim, é pela presença do Espírito Santo de Deus que está aqui. E se Deus veio te trazendo alguém à memória, e às vezes a gente falou, comemorando aqui o Dia das Mães, mas às vezes é até a tua mãe mesmo, às vezes é até o pai. Às vezes é um irmão, às vezes é alguém que está aqui do lado, às vezes é alguma pessoa que caminhou muito tempo com você. Mas se tem alguém que o Espírito Santo de Deus está trazendo à sua memória hoje, não saia daqui sem decidir perdoar essa pessoa e liberá-la em nome de Jesus. Se você está livre, livre, livre. E eu também estou livre, porque eu estou recebendo de Deus perdão, para poder dar perdão, estou recebendo de Deus. E como eu sei que esse é um processo, gente, que não é só um processo emocional, perdão é um processo espiritual.
E esse é um processo espiritual que a gente tem que romper cadeias dentro da nossa própria mente. E às vezes a gente precisa fazer isso declarando isso, também no mundo espiritual, mas também declarando isso aqui. Então, se hoje à noite Deus está falando com você, eu queria que você fechasse os teus olhos. Todo mundo de olho fechado. Se Deus está falando com você nessa noite, dizendo que você precisa liberar perdão para alguém, eu não sei quem é, mas você sabe. E você está decidindo nessa noite dizer: eu quero deixar essa pessoa livre, porque eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Eu não vou ficar, minha vida não está na mão de ninguém, a minha vida está nas mãos do Deus vivo, e eu reconheço que mesmo quem me fez mal, Deus tem um plano para a minha vida. E eu quero seguir qual é o plano de Deus para a minha vida. Eu quero pedir que você fique em pé no seu lugar. E rompa essa cadeia hoje no nome de Jesus. No nome de Jesus. Dizendo: Deus, eu estou liberando essa pessoa ou essas pessoas. E eu estou aqui abrindo as minhas mãos e dizendo: Senhor, eu preciso receber mais graça de Ti, preciso receber mais perdão de Ti, porque não tem isso em mim. Mas eu estou aqui para receber. Então abra as suas mãos, diga: Deus, enche o meu coração, a minha vida com Tua graça, com Teu amor, com Teu perdão, porque isso não está em mim. E vai trabalhando, vai liberando essa pessoa. Dizendo: Deus, doeu muito, me machuca até hoje, mas eu estou colocando essa pessoa nas Tuas mãos nessa noite, e dizendo para o Senhor que ela está livre no nome de Jesus. E eu só estou aqui para dizer: Senhor, coloca a mão, Teu amor no meu coração, de uma forma linda, que ama, que honra, mas também dá para os meus irmãos aqui sabedoria para saber como liderar, como viver daqui para frente, com limites que são saudáveis. Então vai dando, Senhor, sabedoria também, de como continuar esses relacionamentos, mas confiando que o mais importante, que é liberar perdão, está liberado no nome de Jesus. No nome de Jesus está liberado. Fala assim: você está livre, você está livre, você está livre no nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito, que passeia entre nós aqui. E é o Senhor que liberta cadeias. É só o Teu amor na cruz, Jesus, que nos faz abrir mão dos nossos direitos, porque nós não entendemos que, na verdade, nós não temos direito a absolutamente nada. E o Senhor nos dá graça todos os dias, e nós queremos estender essa mesma graça e esse mesmo amor para as pessoas que nos feriram. Que nós queremos compreender a nossa vida, de que o Senhor é Senhor da nossa história, e o Senhor tem propósitos para a nossa vida, que são muito maiores do que as pessoas nos fizeram ou não fizeram por nós. E da mesma forma como o Senhor fez com José, e usou toda a dor de José para tornar esse homem um homem que fosse um homem que fizesse diferença na história da sua família, de uma nação, de um povo, de vários povos vizinhos. Usa a vida de cada um de nós aqui para cumprir o Teu propósito na nossa vida. Eu não sei qual é o propósito da vida de cada um aqui, porque o Senhor tem um propósito para cada um, o Senhor tem. Então não deixa, Senhor, que a falta de perdão nos impeça de cumprir o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas.
Nós queremos cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E assim como José, ter clareza de que a nossa vida está nas tuas mãos. Nossa vida te pertence, ela é sua. E nós só podemos dizer mesmo, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida. E usa a minha vida, inclusive, com graça. Às vezes até para dar de comer e dar de beber para o meu inimigo. Porque é isso que o Senhor pede para a gente. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.